Bom dia a todos, bom dia Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, bom dia colegas, bom dia ENAF, todos os amigos, parceiros da Educação Física e Ciências do Esporte no Brasil. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Luciano Salles Prado, eu sou professor de Fisiologia do Exercício e Bases Fisiológicas do Treinamento Esportivo da UFMG e o coordenador técnico-científico do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Hoje, junto com o professor Marcos Zang, que é o coordenador do setor de nutrição do CTE, nós vamos realizar essa live aqui para todo o Brasil, para todo mundo que viu a nossa chamada, para todos os interessados em educação física, em fisiologia do exercício, em treinamento, em saúde e principalmente para que possam discutir alguns aspectos importantes da ciência do esporte no que diz respeito à nutrição. Então, conosco hoje, a gente tem o professor Marcos Zang. O professor Marcos Zang é formado em Educação Física, é formado em Nutrição e professor de treinamento também da Escola de Educação Física. Hoje nós vamos abordar aí uma série de aspectos relacionados à nutrição, à prática de atividades físicas, a importância da dieta nessa fase tão difícil que o Brasil e o mundo está passando agora, que é uma fase de isolamento social, de dificuldade para se fazer atividade física, dificuldade para fazer compras, às vezes, para que se obtenha os alimentos que normalmente se costuma obter no mercado, na feira, onde quer que seja. Uma fase onde existe uma preocupação muito grande em como fortalecer o próprio sistema imune para que a gente resista a uma infecção, para que eventualmente a gente ou não seja infectado, que acho que é mais difícil, mas caso seja que a gente possa combater, o nosso corpo possa combater de forma mais adequada, de forma mais equilibrada a condição da doença mesmo, não é? O momento onde nós ficamos parados dentro de casa com movimentação restrita, há uma tendência de queda do gasto calórico diário, porque o metabolismo de repouso cai e a gente tende a ter um balanço calórico positivo. Nós temos uma tendência a falta de sobrecarga mecânica, logo tendência à perda de massa muscular, e com isso, então, além da perda de massa muscular, uma redução do metabolismo basal, o que favoreceria ainda mais o ganho de gordura corporal. Existe uma questão importante que seria o controle da glicemia mesmo durante esse período de confinamento, porque o tecido muscular é um dos mais importantes para o controle da glicose sanguínea, por ser ele o grande consumidor de glicose no corpo. E o exercício físico aumenta a sensibilidade do tecido muscular para insulina. Quando nós nos exercitamos, existe o risco em pessoas mais vulneráveis que essa concentração de glicose no sangue saia um pouco do controle. Então,
O professor Marcos Zang vai abordar também um pouco esse assunto. Há alguma possibilidade dietética de intervenção, seja no sentido de a manutenção de massa muscular, seja no sentido de melhor equilíbrio de glicemia, seja no sentido de fortalecimento do sistema imune. E, finalmente, existe um fator muito importante, que é a obesidade como fator de risco para a própria infecção. Ou seja, tirando hipertensão, diabetes, doenças renais e outras doenças cardiovasculares, o fato de uma pessoa ser obesa faz com que ela esteja mais propensa a ter a forma grave da doença. E se tiver a forma grave, o desfecho em óbito é muito mais frequente. Não é? Então, eu e o professor Marcos Zang vamos tratar um pouco disso também, de como evitar o ganho de peso, não é? E como que as pessoas podem, eventualmente, lidar com isso. Professor Marcos, muito prazer. Seja bem-vindo aqui à live. Já comecei enquanto o seu celular não queria ficar quieto. Eu estava com a vida própria aí, não é isso? Mas agora nós já estamos aqui. Já me apresentei você ao público de uma forma geral e dei boas-vindas a todos, agradeço mais uma vez a presença e coloquei que nós vamos falar, então, sobre isso que você acabou de colocar, de me ver falar no final, não é? Essas questões dietéticas, a importância do carboidrato para o sistema imune, controle glicêmico, manutenção de massa magra, manutenção de metabolismo basal, evitar o ganho de gordura corporal, etc., nesse período de quarentena. Eu já adianto a todos, de uma vez, que é muito provável, esses temas são temas muito ricos, não é? Então é muito provável que nós não consigamos matar tudo isso aqui hoje, não é, Marcos? Então, nós deixamos já de cara em aberto a possibilidade para uma nova apresentação, para uma nova live, um outro momento, caso a gente não consiga terminar. E digo mais que a gente está aí planejando um tempo aí de cerca de 1h30 para essa live, só que ela costuma cair com 1 hora de duração. Então, chegando perto de 1 hora, nós interromperemos essa live, ou ela cai automaticamente, mas nós entramos logo em seguida, não é? E aí damos continuidade por mais cerca de meia hora. Né? Esse é o tempo para que a coisa não fique muito cansativa, e vamos que vamos. Né? Marcos, a bola, então, feita essa introdução, está com você. É um prazer estar com você aqui nessa live CTE em parceria com o ENAF. Agradecemos ao ENAF o convite também para que a gente pudesse participar e para que a gente fizesse essa ENAF conjugada, a direção do ENAF, o senhor Paulino, e espero que todos aproveitem bastante. Marcos. Boa tarde, gente. Talvez boa noite, né, em algumas situações. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ou está dando um delay grande no áudio e na imagem? Não, aqui tá bom, para mim tá bom. Ah, então beleza. É porque meu celular aqui, a câmera frontal, deu algum bizil e não está dando de jeito nenhum. Então eu não tenho feedback, tá? Então se eu estiver saindo do quadro ou estiver muito abafado, por favor, me avisem, tá? Ok. Luciano, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo essa live. É uma honra, só para deixar bem claro que você já foi meu professor na faculdade, lá no século passado. Essas coisas a gente não fala. Mais ou menos, só um pouquinho. É um prazer estar aqui com você. Agradeço a todo mundo que está aí participando, que está aí ao vivo com a gente. Agradeço também ao Paulino, ao ENAF. É uma honra estar aqui representando tanto o LAN, tanto o CTE quanto o ENAF. Eu acho que a gente vai ter uma discussão bem bacana hoje, tá? Então, assim, fiquem à vontade para mandar pergunta. O Luciano pode ficar à vontade para interromper a hora que você quiser. E aqui é uma troca de ideias, tá? Nós não ensaiamos antes, até para perceber pela essa bagunça que eu arrumei aqui, que é para a gente poder discutir mesmo. Duas opiniões, duas pessoas que se entendem bem, talvez, que trabalham junto, eu acho que vai ser bem rico para todo mundo, tá?
Assim, então eu gostaria já de começar colocando uma coisa, assim, o que nós vamos falar aqui talvez esteja mais direcionado ao público profissional, são os profissionais de educação física e de nutrição, tá? Estudantes dentro dessa área. Claro que outras pessoas, né, leigos que estejam participando, querendo alguma dica, alguma coisa, vai aproveitar. Pode mandar pergunta que nós vamos tentar responder também. E a primeira coisa, assim, nós não vamos falar apenas desse período de pandemia, porque como eu coloquei, nós vamos falar antes, durante e depois da pandemia. Porque, querendo ou não, a sociedade vai mudar um pouquinho, nós vamos ter que aprender a ajustar essa nova necessidade que a gente vai ter em relação à nutrição e ao exercício físico, tá? Agora, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, assim, para qualquer um, para todo mundo, nesse período, a principal dica é contrate um nutricionista. Parece que as pessoas, quando entraram na pandemia, elas pararam de fazer o acompanhamento com o nutricionista, pararam de fazer um acompanhamento com o profissional de educação física e entrar em stand-by, esperando para ver o que ia acontecer com a vida. E, na verdade, não é isso. Na hora que a gente busca um nutricionista nesse momento, ele vai adequar as necessidades daquele indivíduo, específicas, individuais, a essa necessidade desse período que nós estamos passando de isolamento social, dificuldade de fazer exercício físico, porque os centros fecharam, e também essa incerteza que a gente passa, essa angústia. Então, mais uma vez, nutricionista. Você precisa contratar um nutricionista para te acompanhar hoje e após esse período, tá? Perfeito. Marcos? Eu acredito que hoje o maior problema que as pessoas têm é o medo de engordar nesse período. Então, você colocou bem. Existe uma redução na taxa metabólica basal não, mas existiria uma redução no gasto energético total do indivíduo. A princípio que as atividades físicas elas diminuíram. A princípio que até mesmo nossa atividade profissional hoje ela é feita em casa. Então, a tendência é que o gasto energético tenha diminuído. E pode ser de uma maneira compensatória, pela diminuição de lazer, pela diminuição de atividades, o indivíduo está buscando mais alimentação. Aí é um problema. Ele está buscando se alimentar para tentar compensar algumas coisas. Então, o primeiro passo de todo mundo é tentar identificar modificações da composição corporal nesse momento. Estão acontecendo por qual motivo? É um problema em relação ao exercício físico ou é um problema em relação à alimentação? É preciso identificar o que aconteceu. A partir disso, nós vamos atacar, então, o que seria necessário fazer, os ajustes, que seja nos dois, para poder entender o que está acontecendo, tá? Espera-se que as pessoas, nesse período, engordem e, nesse período, elas percam massa muscular. Pessoas que gostam de hipertrofia, como eu, que treinam para hipertrofia, estão vivendo uma fase de terror. E, na minha opinião, esse terror é mais justificável do que para quem realmente quer emagrecer ou manter a massa corporal total. Você concorda, Luciano? Eu acho que concordo plenamente. Só esclarecendo, eu tinha anunciado, não sei se você já estava online, de uma queda no metabolismo basal, mas uma queda causada não pelo confinamento, mas pela diminuição de massa muscular devido ao confinamento, né? Então é importante frisar isso muito bem, que o professor Marcos falou, que é uma redução do metabolismo, do gasto energético diário, geral. Não é? Seja o metabolismo basal, seja o que nós gastamos nas atividades ocupacionais, afinal de contas nós não saímos de casa e não praticamos esporte, ou temos uma possibilidade reduzida de praticar esporte. Eu concordo plenamente com o Marcos nesse sentido. O tipo de sobrecarga mecânica e de exercícios que são necessários para que se realize um trabalho de hipertrofia ou até manutenção da massa muscular em pessoas já bem treinadas, requer normalmente equipamentos, implementos, não é? E essas pessoas têm dificuldade de conseguir fazer isso em casa. Você pode fazer muito exercício com o próprio peso corporal, né? O Marcos vai falar sobre isso, mas há uma dificuldade em ter-se acesso ao equipamento em si. Por outro lado, quem não quer engordar consegue fazer polichinelo, consegue pular corda, consegue fazer corrida estacionária, não é? Não consegue nadar, mas consegue fazer atividades que auxiliam o aumento do metabolismo basal de repouso e que aumentam o gasto calórico também, né? Então, assim, na minha opinião, uma manutenção aeróbica é muito mais fácil do que uma manutenção de massa muscular nesse momento, principalmente para indivíduos bem treinados. Perfeito. Assim, é um momento de terror para indivíduos bem treinados.
Dificilmente nós vamos conseguir com exercício físico adaptado ao que a gente tem em casa, ao que a gente consegue fazer, não sei, na rua, para poder manter a nossa massa muscular ou até mesmo desenvolver. Então, assim, essa tentativa de minimizar a perda já é justificável. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e até mesmo essa alimentação ela pode ajudar nesse processo, tá? Só que se eu vou colocar um pouquinho o dedo na ferida. Por mais que a taxa metabólica tenha uma redução, por mais que o JET tenha uma redução, isso é extremamente tranquilo de ser compensado na alimentação. Porque quando a gente fala em valores, quando a gente fala em quilocalorias, nós estamos falando em menos de um pão de sal. Nós estamos falando em menos de uma fruta, na maioria dos casos. Então, assim, justificar isso não pode, tá? Agora, mais uma vez, o nutricionista tem que estar preparado para refazer esses cálculos e identificar qual foi essa queda. Seja por tentativa e erro, ajuste do balanço calórico, por controle da massa corporal, e assim manter o que o indivíduo vai precisar, fornecer apenas o que ele vai precisar e assim manter a sua massa corporal total. Tá? Assim, Marcos, eu posso só adicionar uma questão, só para enriquecer ainda mais a importância, enfatizar a importância desse diagnóstico, não é? Que o nutricionista deve fazer, que as próprias pessoas devem fazer consigo próprias. É o seguinte, na Alemanha, nesse período desde que começou o isolamento social, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou em 30%. Né? O consumo de bebidas alcoólicas, inclusive de destilados. Sabe? Assim, que é uma coisa... se você pensar em cerveja, por exemplo, em fermentados, é um aumento na ingesta calórica incrível. Incrível, se você pensar aí numa lata de cerveja que tenha 150, 180 quilocalorias, quanto de exercício você precisa para gastar essas calorias? Não é? Sem contar, no caso dos destilados, o peso que isso tem para a função hepática e por aí vai. Né? E até no próprio aumento da ansiedade em contraponto a uma diminuição inicial no momento que você ingere o álcool de redução da ansiedade, depois ela aumenta, existe um efeito rebote. Não é? Então, assim, esse diagnóstico que o professor Marcos está falando agora, ele se refere justamente ao seguinte, o que está acontecendo? Então, essa ansiedade de vou adoecer, não vou, posso sair, não posso, como está a minha academia, como está meu consultório, como vou me manter financeiramente, como estão os meus atletas, assim, muitos treinadores nos ouvindo aqui agora, não é? Como estão os meus atletas, como que eu mantenho a saúde deles, como eu tenho acesso a eles, essa ansiedade geral, esse angu de caroço, ele pode nos levar a comer mais. Não é, Marcos? Ele faz com que a gente procure um porto seguro, um refúgio emocional, um conforto emocional no alimento. E esse alimento normalmente é muito calórico e normalmente é muito cheio de gordura e açúcar. Né? E é nesse ponto que o Marcos quer tocar. Então, acho que, só para reforçar, sabe, Marcos, esse ponto que você está falando, eu acho fundamental. Bacana, assim. Então, tem muita coisa, só nessa sua fala, tem muita coisa para a gente organizar. Primeiro, como controlar o gasto energético do indivíduo, né? Como gerar esse diagnóstico. Nós temos diferentes equações, então, até mesmo para a educação física também tem um certo conhecimento para tratar isso, mas na prática mesmo, é tentativa e erro, é prescrição e controle, pela massa corporal total. Então, assim, para quem está aí, tem que ter uma balancinha em casa ou alguma maneira de pesar. Eu acho importante nessa fase a gente controlar realmente como está a nossa massa corporal total. Mesmo que a composição corporal, pelo percentual de gordura, não esteja tão adequada assim, nós temos uma noção pela massa corporal total do que está acontecendo. Lembrando, dieta normocalórica, ou seja, gasto idêntico ao que a gente consome, a tendência é a manutenção. Tá? Então a gente pode pensar em controlar isso pelo leigo. Eu vi que o pessoal, assim, eu liguei aqui no meu notebook para poder ter um feedback de perguntas, tá? Algumas coisinhas estão ali. Eu vi que o pessoal falou assim, mas não tem dinheiro nessa fase. É assim, as pessoas não estão comprando roupa, as pessoas não estão indo tanto ao restaurante, as pessoas não estão tão gastando dinheiro com lazer. Eu acho que esse dinheiro pode ser direcionado para um nutricionista ou para um profissional de educação física tranquilamente, tá? Eu acho que é uma possibilidade. Eu vi uma perguntinha ali sobre alimentos que aumentariam o metabolismo. Sinceramente, não tem nenhum que é eficaz, tá? Essa história de, cafeína, bem, desculpa, cafeína nem vai ser um alimento, mas, sei lá, gengibre para cá, outro alimento para lá, não é eficaz em termos de quantidade, infelizmente, nós não temos. Ficar usando cafeína, efedrina, alguma coisa parecida para aumentar o metabolismo, o que a gente recebe não vale a pena pelo custo-benefício.
Eu acho que o gasto energético aumentado aí não compensa pelos possíveis efeitos colaterais que a gente vai ter. Tá? Então, assim, sinceramente, não busquem nenhum tipo de medicamento nesse momento, não busquem nenhum tipo de recurso ergogênico. Não vai adiantar, infelizmente. Tá? E assim, nós estamos colocando que esse é um período que nós vamos engordar, que esse é um período que a gente vai ter perda. Nem sempre. Eu acho que agora que a gente está no home office, a gente tem algumas tarefas diminuídas, pode ser um momento que nós vamos direcionar para atingir melhor os nossos objetivos. Eu coloco hipertrofia um pouco de lado, porque eu sei que é difícil treinar nessa fase. Nós não temos implementos, então, em academias, talvez no momento. Em várias cidades da Grande BH já foram liberados, mas em Belo Horizonte, por exemplo, não foi. Então, eu só coloco hipertrofia de lado. Mas tem muita gente que agora poderia querer melhorar o seu condicionamento, que é agora reduzir a massa corporal total, que não conseguia porque não tinha tempo. E agora eu acho que ela tem que prestar atenção no que a gente está comendo. Você colocou num ponto muito interessante, Luciano. Tipo assim, então estamos em pandemia, vamos comer porque nós não sabemos como que é o dia de amanhã. Não, não é bem assim, tá? Mas eu estou angustiado, eu preciso beber, eu preciso comer. Mas era assim que você fazia antes, quando não estava nessa fase, quando tinha isolamento social? Então, eu acho que não pode. E se tiver realmente difícil de controlar, vamos buscar aí talvez um acompanhamento psicológico, né? Somente os atletas do CTE têm esse acompanhamento dos profissionais e tenta conversar com seus amigos, com o nutricionista e achar algumas soluções. E lembrem, assim... Ou com o próprio treinador também. Oi? Com o próprio treinador também. Ou o próprio treinador, né? O seu coach, assim, o amigo, o companheiro, assim. É lógico que tem que saber onde buscar as informações, por favor. Se você tem um nutricionista, é com ele que você vai conversar. Se você tem um personal trainer, é com ele que você vai conversar. É com a sua equipe, tá? Agora, assim, você tocou. Os alimentos saborosos, eles acabam nos trazendo conforto. Os alimentos saborosos, ricos em nutrientes, eles acabam nos premiando por terem sido ingeridos. Nós somos hoje doutrinados pela nutrição, é a verdade, que os alimentos ricos em carboidrato, ricos em gordura, devem ser evitados ou não devem ser consumidos. Mas quando a gente come é muito bom. Nós somos premiados por ter ingerido esse alimento. Por quê? É como se a gente estivesse ainda morando na natureza selvagem, preso numa caverna e a gente não sabe quando vai ter esse alimento de novo. Mas coloca na cabeça, nós evoluímos, a sociedade se organizou, então hoje nós conseguimos saber que daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, nós vamos nos alimentar novamente. Nós vamos ter essa oferta de alimentos, tá? Então vamos controlar essa recompensa, por favor. Comer é bom, tudo bem? E assim, muita gente já me perguntou, o que eu faço nessa fase? Assim, eu devo tentar manter o abdômen tanquinho? Os atletas do CTE, eu já conversei isso muito com eles. Será que eu posso dar uma relaxada nesse momento, já que eu não sei nem como que vão ser as coisas daqui a algumas semanas? E quando eu voltar a fazer o exercício normalmente, quando eu voltar ao treino, a gente ajusta isso? Claro. Isso é uma decisão sua com o treinador, isso é uma decisão própria, que você vai entender, olha, não dá para ficar em casa controlando demais o que eu estou comendo. Não dá para ter uma alimentação de pouco alimento passando esse estresse que eu estou. Então eu prefiro engordar um pouquinho agora, aceitar as minhas perdas e quando a gente retornar daquela organização que a gente tinha, eu ajusto novamente com o meu personal, com o meu nutricionista, tá? Então isso também é uma possibilidade, tudo bem? Porque fica parecendo que a gente está aqui só para falar, tem que emagrecer, tem que manter massa muscular, tem que se manter potente, tem que se manter forte. Não. Nós estamos aceitando que o sarrafo abaixe um pouquinho, que o nosso crivo reduza um pouco. Beleza? Você concorda? Eu acho que... eu acho que essa autocobrança muito justificável e muito comum, extremamente comum dessa fase, gera muita ansiedade. E a própria ansiedade de querer manter magro, querer manter a massa muscular, querer manter o percentual de gordura, querer manter a musculatura aparente, seja por questões estéticas, seja por questões de desempenho esportivo no futuro, quando é que a gente vai voltar, faz com que essa ansiedade aumente tanto que a gente vai terminar automaticamente buscando o conforto no alimento. Não é? Então, essas questões são importantes. E só reforçando, porque a Graciane Alvarenga fez essa pergunta com relação aos alimentos para acelerar o metabolismo, é muito importante, gente, saber que o metabolismo acelerado por cafeína, por chá verde, por efedrina, qualquer coisa, ele pode ter consequências extremamente negativas para a saúde também. Ou seja, ele não é algo que você simplesmente ingere e que não vai acontecer nada. Ou seja, além das questões psíquicas, de ansiedade, de angústia, dependendo da quantidade de cafeína que se ingere, por exemplo, você não precisa ingerir uma quantidade muito grande
de cafeína necessariamente pelo café, não é? Um pouquinho de café faz muito bem, mas muito café faz mal. E quando você ingere um suplemento que tenha 300 e tantos miligramas de cafeína, e que você toma mais até, no intuito de, na melhor das intenções, manter o metabolismo acelerado. Mas e aí? E a taquicardia? E a pressão arterial? Não é? E a ansiedade? Então, um conselho que eu dou como professor de educação física: antes de tomar café, antes de tomar qualquer outra coisa, faz 30 polichinelos. Você vai ver que seu metabolismo vai aumentar muito mais do que se tivesse ingerido qualquer outra coisa. Concorda, Marcos? Acho que o Marcos deu uma travada aí, mas o efeito termogênico, ou seja, de produção de calor, logo quebra de substrato e gasto calórico, de um pouco de exercício, vai ser muito mais impactante do que qualquer alimento que faça esse metabolismo aumentar. Porque existem substâncias que fazem o metabolismo aumentar, não é verdade? Eu estou achando que o professor Marcos Zang teve um problema aí de conexão. Se não me engano, eu sou a única pessoa que está no áudio agora. É isso mesmo, o Zang caiu, mas eu vou mantendo aqui a conversa. Lembrando, gente, nesse período, a cobrança de si próprio sobre manter a forma física e manter o desempenho, ela pode ser uma verdadeira tortura, sabe? Ela pode ser uma verdadeira um suplício auto-infligido e que a gente deve evitar, tá? Como o professor muito bem comentou no começo, nós temos que considerar alguma perda natural que vai acontecer nesse momento, né? Então, sem ansiedade, sem preocupação, o pessoal está falando para o professor Zang voltar, o professor Zang, ele não está vendo essas mensagens porque ele não tá online e já está voltando, tá certo? Daqui um pouquinho ele já está de volta aí, tá? Todos queremos aqui que ele volte o mais rapidamente possível, né? Eu vou comentando algumas perguntas e o professor Zang, quando voltar, pode complementar, tá bom? Primeiro, essa questão da cobrança. Essa questão da cobrança, ela é muito complicada por causa dos efeitos secundários que ela pode gerar. Nós temos que aprender que estamos num período de guerra. Esse período de guerra é uma situação muito, muito, muito fora do comum. Nunca houve isso na humanidade. Então, vamos passar por isso, tá? Lembrando do efeito termogênico do exercício físico, né? Que auxilia nesse reequilíbrio do gasto e da ingesta calórica. Um aspecto fisiológico importante que eu queria lembrar a vocês aqui é o seguinte: o exercício físico, ele tem um efeito de inibição do apetite no curto prazo, tá? Então, qualquer tipo de exercício que for feito e ele tende a diminuir o apetite logo em seguida. Então, o exercício físico, ele melhora o bem-estar, ele reduz o apetite, faz com que você termine comendo menos. Cronicamente, ou seja, no longo prazo, quando a gente come demais, quando a gente treina demais, desculpe, a gente termina aumentando o apetite para compensar isso, né? Mas quando nós fazemos exercício, principalmente
se esse exercício nos levar ao aumento da temperatura do corpo, a gente vai ter uma inibição de apetite logo em seguida. Isso pode ser uma arma interessante para a perda, para o gasto calórico e para tirar essa vontade que a gente tem de se alimentar exageradamente. O que a gente tem que lembrar é que estamos confinados, estamos isolados socialmente. Cada um vai ter que achar a forma que consegue achar de se movimentar. Tá bom? Eu estou vendo uma série de perguntas aqui sobre o uso de proteína whey para que se evite a perda de massa muscular. Eu gostaria de deixar essa pergunta para mais tarde, para o professor Zhang, para que ele possa responder, porque é uma questão bem específica da nutrição, mas antes de falar da nutrição, deixa eu comentar uma questão aqui do exercício. Se não há estímulo mecânico sobre a musculatura para que haja síntese proteica, é fundamental que a gente entenda que nós vamos perder um pouco de massa muscular. E não é simplesmente ingerindo proteína que a gente sintetiza a proteína e ela fica no músculo. Tá? Então, a proteína ingerida, seja no alimento, seja na suplementação por proteína whey, que é uma proteína de fácil digestibilidade, de alto valor biológico, se ela não tiver a demanda do músculo, ela vai embora. Ela vai ser transformada em ureia e vai sair na urina. Então, a questão não é só colocar proteína para dentro, né? A questão é que nós precisamos do músculo precisar da proteína para construir lá os tijolinhos de actina, de miosina e etc. e tal. Então, não é só colocando a proteína para dentro que isso vai funcionar. Tá? Eu estou vendo aqui que o Zhang está tentando se conectar. Eu vou tentar admiti-lo novamente, mas ele não apareceu para mim aqui na tela, não. Tá? Então, assim que ele aparecer, eu o reinsiro. Tá certo? Enfim, uma questão importante, uma outra pergunta é cafeína versus canela, né? É colocada aí por uma das pessoas que estão nos assistindo. A questão da cafeína versus canela é a mesma coisa. Olha, cafeína, é cafeína de café ou é cafeína suplementada? Canela, gengibre, pimenta, capsaicina, por exemplo, pimenta, chá verde, chá branco, qualquer dessas substâncias que comprovadamente são ergogênicas, alho, cebola, elas são, como se diz, termogênicas, mas não adianta, porque o efeito é levemente termogênico. Não é? Sendo que determinadas substâncias, como cafeína, ela leva a um aumento do simpático, ela leva a um aumento da ação simpática e do metabolismo basal. Não é? Pessoal, eu vou fazer uma pequena tentativa de recolocar o Zhang aqui. Tá? Ok, Zhang aqui, adicionando, e agora espero que ele entre, tá bom? Estamos com saudades do professor Marcos Zhang já. Tá entrando aí. O Zhang está entrando. A Jane acabou de falar, queremos o Zhang também. O Zhang está entrando. Tá bom, gente? Isso. E eu vou continuar aqui só rapidamente, enquanto o professor Zhang não aparece com clareza. O alimento, gente, ele é fundamental para a vida. Tá certo? O alimento, ele
ele é como o Zhang falou. A gente tem a tendência de achar que está dentro da caverna, preso com o urso lá fora. Então, eu quero o máximo de alimento que eu puder ter para me manter. Mas não é assim. Como o Zhang falou, a sociedade se organizou e nós não precisamos dessa ansiedade. Professor Marcos, que bom tê-lo de volta. Segura essa conexão aí. Estava todo mundo aqui, quero mais, quero mais. Eu, inclusive, estou com a autoestima baixa já. Entendeu? Isso, é isso aí. Isso, a dupla Brad Pitt Tom Cruise não pode tem uma ser pergunta você. que eu comecei a tentar responder aqui, e eu anunciei que você vai tratar dessa questão melhor, que é o seguinte, o uso de proteína whey para que não haja perda de massa muscular. Né? O que acontece? Olha, o que eu anunciei é o seguinte, existe a proteína fornecida para o organismo por suplemento ou alimentação, e existe a necessidade do músculo, e que o músculo vai sintetizar essa proteína de acordo com a necessidade. Se você ingerir mais, não adianta, o músculo vai jogar essa proteína fora. Né? Mas eu queria que você comentasse aí, porque foram várias pessoas que fizeram essa abordagem. Perfeito. Primeiro, eu queria pedir desculpa, eu tive quase lá na rua para fazer a internet voltar a funcionar. Sua voz é um pouco baixa. Eu achei que eu ia ter que subir no poste, para falar a verdade, tá? Achei que para poder fazer a internet funcionar. Mas pelo menos funcionou. Estão me ouvindo? Estão me vendo? O som tá ruim? Como é que tá? Eu estou te ouvindo muito baixo, Zhang. Não sei se as outras pessoas também estão te ouvindo baixo. Que estranho. Eu não sei o que fazer mais. Pouco. Você consegue aumentar? Eu não consigo, né? Eu estou pelo celular, não sei como fazer. Tá todo mundo falando que tá bom, então vamos tocar o terror aqui e vamos ver se dá legal, tá? Ok. Obrigado pelo feedback. Uma noção um pouquinho, então. Primeiro, não fique triste, tá? Tom Cruise não é nada sem o Brad Pitt, então, assim, nossa dupla, sem você não dá. E para deixar bem claro, Jane é minha mãe, né? Então não tem jeito. Mãe coruja, então não tem como. Eu falei para ela se comportar, mas não tem jeito, né? Rebelde. Equipe, então vamos lá. Primeiro, concordo plenamente com o negócio da canela, capsaicina, pimenta. Mais uma vez, é ilusão, tá? Pode consumir toneladas disso que não será suficiente, tá bom? Em relação ao whey protein, na verdade, não é o whey em si. Seria uma dieta rica em proteínas, mas extremamente rica. Então, seria uma dieta em que a proteína ultrapassaria mesmo, talvez, a ingestão. Hipocalórica, mas com o treinamento normal. Então, o indivíduo deveria estar treinando normalmente, consequentemente, ele poderia, então, fazer uma dieta com um déficit calórico severo e aumentar muito a quantidade de proteína para não perder massa magra. O problema é, hoje, nós não estamos perdendo massa magra porque a nossa alimentação não está rica em proteína, mas sim porque ela está pobre, mas sim porque nós estamos com dificuldade de treinar como nós treinávamos antes. E talvez esse seja o maior problema. Agora, se você quer buscar realmente uma dieta hiperproteica, se você realmente quer usar essa estratégia com o seu paciente ou com você mesmo, o whey protein é uma excelente ferramenta, é uma excelente opção que nós temos para ingerir proteína em grande quantidade e assim não aumentar a quantidade de proteína e de gordura, tá? Então, é uma tomada de decisão. Eu não tomaria essa decisão de aumentar muito a ingestão de proteína, tá? É um tipo de alimentação cara e monótona. Por mais que as pessoas achem que a proteína é muito bom, é monótono. O ser humano ele é onívoro, ele é recompensado pela ingestão de nutrientes energéticos, carboidratos e proteínas, tá? Eu vou voltar ao que o Alex, eu acho que o Alex colocou aí atrás, que eu sempre repito, nós estamos no topo da cadeia. Nós estamos no topo. E nós escravizamos várias espécies, inclusive ou talvez especialmente as vacas. E isso nos garante uma ingestão de alimentos e de nutrientes por esse processo, tá? É uma piadinha, mas talvez seja uma forma, sim, é uma realidade, beleza?
Eu não sei ainda se a gente vai entrar nesse ponto, mas a gente tem que discutir. Será que o que a gente tem feito nesse período, em casa, no treino, é normal? Vai funcionar para a gente manter a massa muscular, ou até mesmo ganhar força, manter força, potência para os nossos atletas? Talvez seja um problema. O que você acha, Luciano? Repete, por favor, Zang. Zang, repete, por favor. Eu não sei se a gente já deveria entrar nisso. Tá? Antes da gente começar a falar então sobre exercício físico, desculpa, Luciano. Antes da gente entrar a falar sobre exercício físico, me pedem muito algum tipo de estratégia para esse período, para manutenção da massa corporal total, ou até mesmo para emagrecer nesse processo. Tá? Hoje, eu coloco, até mesmo para os nutricionistas experimentarem, fazer ali um processo de tentativa e erro, o jejum intermitente. Seria o jejum intermitente de 12 horas. Eu acredito que é uma boa estratégia, até mesmo para indivíduos que não estejam sendo bem acompanhados. Mas por que o jejum intermitente de 12 horas? Que seria se alimentar normalmente durante 12 horas e ficar em jejum 12. Então você estabelece qual é o momento do seu dia e faz esse ciclo. A cada 12 horas você se alimenta, depois você para de se alimentar. Por que isso? Eu não estou pensando em aspectos fisiológicos do jejum intermitente, mas principalmente comportamental. Eu acredito que dessa forma é mais fácil ou menos difícil controlar os nossos desejos, os nossos apetites. Eu peço bom senso no período em que o indivíduo está ingerindo alimentos, tá? E que mantenha claramente dentro da sua nova rotina qual seria o seu momento de jejum intermitente, o seu momento de jejum, talvez essas 12 horas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu realmente aderi isso. Nas últimas semanas eu aderi e tenho gostado, tá? Assim, faz parte da minha rotina. Parece piada, mas a rotina é assim. Da meia-noite, eu começo a jogar videogame e vou até 3, 4 horas da manhã. Nesse momento, eu não como. Deu esse horário, eu durmo, acordo lá para as 10 horas. Pronto. Me mantenho em jejum até meio-dia, almoço e toco o meu dia. Faço escolhas sensatas durante o dia e isso está me ajudando muito a controlar o meu apetite, a controlar isso. Tá? A controlar essa angústia que a gente tem e essa vontade que a gente tem de ingerir. Eu só peço para que fiquem atentos. Não façam o jejum de vocês no período de exercício físico. Tá? Evitem colocar o exercício físico no período de jejum. Não quer dizer que é perigoso, mas a longo prazo pode trazer algum tipo de problema ou, no mínimo, desconforto. A atividade fica mais desconfortável, fica menos motivante ainda, podemos dizer. Tá? Então, evitem fazer. Você vai fazer 1 ou 2 dias em jejum e não vai ter problema algum. Ótimo, eu quero ver depois, quando isso aí virar um efeito acumulado. Tá? Então, se organizem para estabelecer qual é o momento de jejum que vocês vão fazer. Testa, não deu certo, achou ruim, não faça mais. Pronto, busque uma outra estratégia. Se quiser, pode me chamar, a gente discute algumas, tá? Mas é claro, se você me ouviu lá no começo da live e já contratou um nutricionista essa hora, metade dos problemas estão resolvidos, tá? Posso falar sobre os veganos aí que estão levantando o dedinho? Ô Zang, só a questão, antes dos vegetarianos e veganos, uma questão com relação ao jejum intermitente, uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam é que o metabolismo das pessoas é muito diferente. Não é? O metabolismo de cada um funciona de uma maneira diferente. Então, tem pessoas que vão se adaptar muito bem ao jejum. Eu, por exemplo, até para fazer exercício, se for de manhã, faço exercício em jejum sem o menor problema, não tem nenhuma questão com relação a isso. Mas tem certas pessoas que não toleram. Então, eu acho que a tolerância pessoal ao jejum ela é muito importante. Com relação ao jejum, estou vendo várias pessoas perguntando aqui quantas vezes na semana, se você faz isso todo dia, etc. e tal. O que eu acho que, na minha opinião, Zang, aí eu acho que isso é passivo de discussão, obviamente, mas eu acho o seguinte, o que você não pode, o que você tem que fazer é você criar uma rotina, como o professor Zang acabou de falar. Uma rotina. Você não pode fazer uma coisa completamente misturada, um dia você faz assim, outro dia você faz assim, outro dia você faz assado, porque aí o seu fígado, o seu pâncreas, o seu hipotálamo não vão entender o que está acontecendo. Vão falar, o que esse cara está fazendo? Afinal de contas, eu tenho alimento ou não tenho alimento? Afinal de contas, eu gasto ou não gasto? Afinal de contas, eu libero insulina ou não libero insulina? Não é? Então, porque a regulação de gasto calórico, de balanço calórico basal, ela é muito dada por uma coisa chamada ciclo circadiano. Ou seja, existe um ciclo de acordado, vigília, um ciclo de sono, e que ele tem que ser mantido. Então, por exemplo,
Professor Marcos se sente bem se divertindo jogando videogame entre meia-noite e 3 horas da manhã, e não sente compulsão alimentar nesse período. Né? Tem pessoas que, se ficarem acordadas de meia-noite às 3, vão sentir compulsão alimentar nesse período. Né? Então, você tem que ajustar também os seus padrões de sono da forma como você normalmente da forma como você normalmente funciona. E lembrando da rotina. Né? O jejum não é jejum intermitente, gente, não é passar fome. Isso é muito importante. Não ingerir não pode te levar a uma sensação constante de fome. Porque se houver a fome constante, o seu sistema nervoso vai te programar para depois querer comer, não é um boi, é um curral inteiro. Não é? Então, esse efeito rebote, ele virá, você pode ter certeza disso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Concorda, professor? Concordo, perfeito. As colocações assim. Então, eu volto até o que eu coloquei. É um processo, muitas vezes, de tentativa e erro, e eu acho que a pessoa conhece o próprio corpo e sabe se consegue estabelecer 12 horas de jejum, tá? Hoje no seu dia a dia. No momento que você está sentindo fome, cansaço, ou assim, ou qualquer distúrbios no sono, a melhor coisa a fazer é suspender, tá? Não é a única estratégia que existe, ela é apenas uma estratégia que eu acho que tem funcionado bem para as pessoas que eu tenho instruído nesse período, tá? Mas isso é individual, completamente individual, tá bom? Então vamos testar, e é isso. Você colocou aí uma coisa prática muito importante. Fiquei em jejum, mas a minha fome aumentou horrores. Deu errado, deu errado. Você pode estar se sentindo super bem, mas está gerando compulsão. Então essa estratégia deu muito errada. Temos que cortá-la na hora, tá? Então estão perguntando, é jejum todos os dias? Tem a possibilidade de 12-12, que é jejum todo dia. Você fica 12 e no outro dia você faz o mesmo processo, ou então você faz 36-12. Ou seja, num dia você se alimenta normal e no outro você faz essas 12 horas. Eu aconselho começar por 36-12, experimentar, ver se está aconselhando e depois passar por isso. De novo, não é por nenhum aspecto fisiológico que eu estou agora indicando de uma maneira prática e superficial utilizar o jejum intermitente. Eu estou falando isso mais por questão de comportamento, tá legal? Então, assim, testem e vê se seria interessante. E, por favor, jejum só de alimento, tá? Pode beber água normalmente, não tem problema. Tudo bem? E assim, se não deu certo, gente, suspende. Não tem por que ficar insistindo, tá legal? Qualquer tipo de efeito, não vamos considerar que vale a pena fazer, porque não tem nada a ver, mais ou menos, como eu disse, com efeitos fisiológicos. Então, vamos lá, vou falar sobre vegano, assim, vegano e proteína, isso e aquilo. Assim, o Zang, é porque houve a Mary Personal, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que completa isso que nós dois estamos falando aqui. Se ela não pode variar dia de treino cheio e dia sem treino vazio. Ou seja, o dia que você vai treinar, pelo que eu entendo da pergunta, uma alimentação normal, o dia sem treino com uma restrição calórica. Na minha opinião, você não deve treinar em necessidade energética. Perfeito. Não é? A sua percepção ela vai te indicar isso. Você está necessitando de, seja glicose, seja glicogênio, seja ou não. E o que eu acho é que você deve ter uma rotina, um ciclo. A coisa tem que ser cíclica, ela não pode ser completamente aleatória para o seu corpo se adaptar. Era só esse comentário, mas vamos lá para os veganos. Então. Perfeito. Então, assim, até o professor Ronaldo colocou aí, causa alterações, todos são adaptáveis, tá, Ronaldo? Isso aí causa alteração, depois o indivíduo se adapta e gera agora um novo ciclo circadiano, que foi o que o Luciano colocou. Geralmente, assim, para mim isso deu certo, e para as pessoas, porque eu observei que no comportamento delas era fácil fazer isso. Como o Igor colocou aí em cima. Ele criou 3 da tarde, 3 da manhã. Então, no ciclo dele, normal, é isso. Tá? Então, assim, achem o que seria interessante para você. De novo, não façam exercício físico em jejum. Não compensa. É arriscado. Mesmo que não tenha problema algum. Para quê? Eu acho que não tem necessidade. Nós não precisamos emagrecer o tempo todo. Nós precisamos, então, na verdade, estar em déficit dentro de um período. Você não tem que estar em déficit o tempo inteiro. Tá legal? Então, pensem nisso. Vou deixar para falar de vegano um pouquinho mais para frente. Eu vou tocar agora na ferida sobre o exercício físico, tá? Porque uma coisa está me incomodando muito e eu não posso sair dessa live, já que o Paulino já alertou a gente que a live está terminando. Cuidado com esses exercícios que estão sendo prescritos. Está todo mundo aí questionando que alimentação individual, isso e aquilo. Mas na hora de fazer o exercício físico, fica copiando live. Fica na frente do computador,
copiando ali uma live que foi feita para milhares de pessoas. Aquilo ali foi feito para você. Aquilo ali foi feito para um público semelhante a você. Um profissional de educação física está rasgando o princípio da sobrecarga. Está rasgando o princípio da identidade biológica. Está rasgando o princípio da especificidade. Se você quer fazer exercício físico, contrate um personal trainer. Ele vai te entrevistar, ele vai te avaliar. E assim vai prescrever para você o time o treino do bombadão time, do fulanão time, do fisioterapeuta time. Não vai dar certo. A chance é muito pequena. Senão, é só você gastar energia. Se é para gastar energia, sinceramente, aí faz o que você quiser, tá? Não é que não vai ter efeito, mas eu vou colocar agora de novo, é o que eu falo sempre nas das minhas aulas. Nós, nutricionistas, não precisamos dos profissionais de educação física para emagrecer ninguém. Ninguém. Agora, quando a gente fala em emagrecimento, eu consigo sozinho emagrecer uma pessoa, sozinho como nutricionista. Agora, se você está buscando, então, gastar energia, ótimo, tá? Agora, sinceramente, o exercício físico é extremamente secundário para emagrecimento. O exercício físico simplesmente é para o indivíduo melhorar as suas capacidades físicas. E, com isso, nós vamos, então, ajustar para que os indivíduos tenham benefícios ligados à saúde, à estética e assim vai. E ao pessoal maromba aí que estão comigo sofrendo porque as academias estão fechadas e não dá para treinar hipertrofia. Olha, assim, eu vi uma postagem de um aluno meu, do meu aluno predileto. O pessoal vai ficar com raiva que eu falo isso, mas o Igor postou assim, Igor, concordo. O nosso músculo não sabe se a gente está levantando um halter ou um galão de água. Mas no final das contas, qual que é o galão de água que você tem na sua casa? Eu tenho no máximo 3 litros e eu tenho dificuldade demais de fazer isso. É só a gente imaginar, só para a gente pensar, raciocinar. O corpo, ele se adapta ao que a gente faz. Então, a princípio é assim, se você está acostumado a fazer agachamento com 30 de cada lado e agora está fazendo agachamento com um saco de arroz colado nas costas, não é possível que você vai conseguir manter isso. Não é possível. É só você raciocinar, você vai se destreinar. Aí o leigo pensa assim, mas eu suei, mas eu fiquei vermelho, aí foi muito divertido, uhul. Beleza. A densidade do exercício foi elevada para te enganar. A densidade do exercício foi elevada para que você então se sinta desconfortável. Mas não quer dizer que ela vai gerar hipertrofia. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito mesmo. Agora, vale a pena continuar treinando? Vale. Vamos minimizar a perda, pois nós não sabemos quando que nós voltaremos, tá? Porque pode ser que se a gente voltar e o buraco estiver muito profundo, teremos dificuldade para tapar e seguir em frente, tudo bem? De novo, eu não falei que tinha que contratar um nutricionista lá atrás. Agora eu falo, se você realmente quer efeito, contrate um personal trainer, que seja para um acompanhamento online. Esse serviço já era prestado antes. Está na hora, então, de você começar a ter as rédeas. E personal trainer, é o seguinte, não venda o que você realmente não pode fornecer, tá legal? Essa história de ficar assim, não, o meu treino é legal. Eu conheço pouquíssimos profissionais que têm a capacidade de, mesmo sem equipamentos, mesmo sem pesos elevados, gerar hipertrofia. Eu vi algumas postagens aí, assim, na verdade são de professores universitários, são de pesquisadores, porque na hora da prática mesmo, está todo mundo muito preocupado em gerar desconforto, está todo mundo muito preocupado em fazer fadiga, para que a pessoa ache que o seu treino é melhor, ache que o treino é melhor do que poderia realmente trazer aqueles benefícios, tá? Agora, não, professor, mas eu faço por lazer. Excelente, sensacional. Cada um, então, deveria fazer isso. Mas, sinceramente, o exercício físico apenas como forma de lazer não é para mim. Tá? O exercício físico, essa é a minha opinião, é só a minha opinião, o exercício físico ele transcende. O exercício físico ele é muito mais do que simplesmente lazer, tá legal? Você concorda um pouco com isso, Luciano? Eu acho que eu falei até demais aqui. Não, eu estou te ouvindo para terminar aí, para fazer os contrapontos aqui. Eu acho assim, é muito importante a gente ter em mente isso que o professor Zanck está falando, que é um período onde pode haver perda. Isso aí não há... Você não controla a carga com um saco de arroz nas costas ou carregando um galão de água da forma como você controla a carga com halteres, com aparelhos, etc. e tal. O que não invalida você carregar o galão de água, tá certo? A questão é, como que você vai carregar um galão de água? Olha só, eu sou formado em educação física, sou doutor em ciências do esporte, eu como trabalho com fisiologia, com natação, eu não tenho coragem de ensinar alguém a fazer um agachamento. Eu não tenho coragem, porque eu não trabalho com isso. Não é? Então, se eu for ensinar, eu vou ter que voltar a estudar cinesiologia, eu vou ter que voltar a estudar biomecânica,
vou ter que voltar a estudar a pedagogia da musculação até ensinar. Então, não é qualquer pessoa que te ensina nem dieta, nem exercício. Tá? Muito cuidado com isso. Essa individualidade, realmente, ela é muito importante. Com relação ao fato do que o Zhang falou, de que você pode emagrecer sem o exercício físico, sim. O gasto calórico do exercício físico, ele é muito pouco. Se você pensar que se você pedalar numa bicicleta de spinning, eu estou olhando para trás aqui, porque eu tenho uma logo aqui atrás de mim, e não serve só de cabide, não. Eu realmente pedalo nela. Né? Mas se você pedalar 30 minutos, forte, você vai ter um gasto calórico aí de 300, 350 quilocalorias. Tá? Com um alimento com alta densidade calórica, assim, vamos pegar um alfajor, ou 2 cervejas, né? Ou 2 pães de queijo, isso aí já foi embora. Entende? Então, o efeito da dieta, ele é muito importante, mas o efeito do exercício é importante também, mas principalmente no efeito somatório. Somatório, perfeito. Tá? O gasto calórico do exercício somatório desculpa, coadjuvante. O exercício físico é coadjuvante. E eu vou botar o dedo na ferida ainda. Na hipertrofia, a nutrição é coadjuvante e o exercício físico é o principal. Isso. Agora, lembrando que na hipertrofia a nutrição é um coadjuvante, mas existe prêmio Nobel para o coadjuvante. E na perda calórica, no gasto calórico, o exercício é coadjuvante, mas existe prêmio Nobel para o coadjuvante também. Então, quer dizer, por exemplo, a frequência de exercícios durante uma semana, por exemplo, ela é absolutamente determinante no sucesso de um processo de emagrecimento. Perfeito. Né? Por quê? Porque você, ao fazer o exercício bem dosado, bem colocado, não é aquele exercício que te mata de cansaço. Não é? Ao fazer isso, você vai ter consumo de oxigênio pós-exercício, gasto calórico pós-exercício, gasto calórico pós-exercício, gasto calórico pós-exercício, todos os dias. Como eu disse na hora que você estava off, Zhang, o exercício tem um efeito termogênico muito grande. Não é só o gasto calórico na hora do exercício, é o gasto calórico depois que você se exercita. Não é? Então, esse é um fator importante. Se meia hora de spinning faz você gastar, entre aspas, só 350 quilocalorias, por outro lado, o seu metabolismo vai ficar elevado durante muitas horas. Mas quantas calorias, Luciano? Esse que é o detalhe. Se a gente pensar no jet, realmente, se foi somado, eu ainda acho, igual você colocou, é menos do que brigadeiro, biscoito. Exato. Eu acho que é um somatório. Como já colocaram aí, já foi feito, é um somatório. Eu não acho que uma coisa depende da outra, não, Rafael. Mas exatamente. São complementares, tá? A gente tem que mudar pensar nisso aí. É claro, vamos agir nos 2 frentes. Seria perfeito. Não, pois é, mas é por isso que durante muito tempo a ciência não levou em consideração os efeitos do EPOC, o impacto do EPOC na vida prática, do gasto energético pós-exercício. Por quê? Porque ele é pequeno. Luciano, nós vamos parar ou a gente vai continuar? O Paulinho perguntou aí. Vamos continuar, né? A gente pode continuar ou o Instagram tira a gente? O Instagram tira a gente com 1 hora, mas a gente pode parar, dar 2 minutos e eu volto de novo. Combinado? Então, se a gente cair, a gente volta, hein, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora e voltar. Tá? Eu acho que fica mais bonito do que o Instagram cortar. Então, fechou. Tá bom? Então, ninguém sai daí, a gente volta já. Ok? Vai embora não, gente. Valeu. Falou.